Deus, quero convidar os amados a abrirem sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Nesse dia de hoje nós queremos trazer uma palavra do Senhor sobre a cruz de Cristo que devemos carregar, a cruz de Cristo que devemos tomar para seguir o Mestre Jesus. Capítulo de número 9, versículo de número 23, assim diz a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Olha comigo, tome a sua cruz e siga-me. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Meu Deus, meu Pai, nós pedimos uma palavra revelada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações nesta noite, nessa tarde, nesse dia. Que o Senhor venha agora, Deus, nos moldar através da Tua palavra, o Senhor lhe falar poderosamente em cada coração. O Senhor ministra as nossas vidas, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia, Jesus. Esse texto, Jesus estava conversando com seus discípulos e Jesus fala aos seus discípulos sobre a cruz, fala aos seus discípulos sobre tomar a sua cruz, tomar uma decisão de morrer. Eu quero um pouquinho falar sobre a cruz. A cruz era um poste, uma estaca usado nos martírios de pessoas criminosas. Era uma sentença de morte desenvolvida entre os fenícios e os cartagineses. Essas pessoas, essa civilização cartaginesa, eles habitaram aquela região próxima a Israel e eles desenvolveram uma forma de punir os seus malfeitores. Essa civilização cartaginesa, ou civilização púnica, eles viveram às margens do Mediterrâneo. Aproximadamente, eles existiram no ano do século 8 a.C., 9 a.C., até o século 2 a.C. Então tiveram assim um desenvolvimento de 600 anos aproximadamente, 700 anos, e eles se tornaram uma cidade importante para o comércio e para as pessoas que ali passavam, ser uma cidade portuária e uma cidade menos conhecida, mas tão importante quanto a Roma antiga. E essas pessoas, esses governantes dessa região e dessa civilização, eles tiveram a origem entre os povos do norte da África. Eles desenvolveram através de uma mistura também de indígenas e povos e conquistadores que colonizaram aquela região. Então, ela foi fundada no Golfo de Tunis, no Mediterrâneo. Só para nós localizarmos de onde saiu esse negócio de cruz, só para nós sabermos de onde que vem essa forma de punição
e essa civilização cartinesa criou para punir os seus criminosos. Essa civilização, eles foram conhecidos no passado como foi comparado ao poder dos gregos e à riqueza dos persas. Eles eram uma civilização importante no contexto do mundo antigo. E eles então desenvolveram essa forma de punir os seus criminosos. Os criminosos mais vis que existiam, as pessoas que realmente a sociedade queria ver morta, fora de contexto. Os piores criminosos recebiam a sentença da cruz. E quando uma pessoa pegava uma cruz, uma estaca, colocava nas costas, iam carregando, alguém podia ver e dizer: aquele está perto da morte, aquele está indo para a morte, ou aquele já morreu, não tem mais escapatório para ele, não tem mais como ele sair disso, está levando a cruz, vai morrer. Sabe, irmãos, esse era o tipo de execução do passado. Quando a pessoa era levada para esse tipo de morte, todas as pessoas que estavam nas ruas viam com seus olhos aquela pessoa que foi condenada a esse tipo de morte. Eles passavam pelas ruas, e após a pessoa ser condenada a esse tipo de morte, eles rasgavam as suas roupas e pegavam esse patíbulo, que era chamado na época, essa estaca, e eles tinham que carregar desnudos, de uma forma vergonhosa. Naquela região do mundo as pessoas andam com muitas roupas, até hoje, roupas que cobrem os pés. Mas numa situação dessa de vexame, de vexatória, as pessoas tinham suas roupas rasgadas e elas levavam essa cruz. Eles tinham a sua vergonha à mostra de todos que passavam. Os condenados eram amarrados e eles eram pregados na cruz sem essas vestes, eram expostos ao público a sua vergonha. Era uma morte muito dolorosa morrer na cruz, porque a pessoa morreria por exaustão, por cansaço, por fadiga, porque ela ia assistir a sua morte devagar. É uma forma de punir pessoas muito dolorosa, muito, sabe, cheia. Havia modos diferentes. Às vezes eles quebravam as pernas do infrator, do condenado. Às vezes eles amarravam e batiam e deixavam ele morrer ali às línguas. Então ele morria por exaustão, por fome, por sede. Ele morria por asfixia. Eles poderiam morrer pelo peso do corpo que já não aguentava sustentar mais. Era assim a morte de cruz. Às vezes os algozes, aqueles que matavam essas pessoas, que crucificavam essas pessoas, eles quebravam as pernas dos seus condenados até para apressar a sua morte. E eram muitas dores, porque tinha que quebrar muitos ossos. Contando para vocês um pouquinho da história da cruz antes de Jesus morrer. Antes de Jesus vir, já era praticado esse tipo de sentença para as pessoas que praticavam os mais vis tipos de crimes. Era considerado uma pessoa maldita quem recebia esse tipo de punição.
Todo que fosse pendurado no madeiro era reconhecido como maldito, e a Bíblia falou sobre isso. A Bíblia reconheceu isso. Às vezes, então, esses romanos que conquistou o Império Romano, deve conquistar e se tornar um império aproximadamente no ano 163 a.C. Então, quase 200 anos antes de Jesus nascer, o Império Romano se instala, e o Império Romano herda esse costume. O Império Romano recebe essa herança dessa civilização cartaginesa. O Império Romano pegou muitas coisas dessa civilização, apesar que ele tomou o poder dos gregos. Mas a civilização dá essa herança, e os romanos começam a praticar isso também, a matar os seus criminosos através da cruz. Mas para os romanos, somente aqueles crimes hediondos, impossíveis, aqueles que a sociedade não queria mais mesmo ver aquela pessoa viva, que merecia a morte, os romanos então admitiam e condenavam essas pessoas à morte de cruz. Nós temos um texto que Jesus conversa com os seus discípulos. E para os discípulos na época de Jesus, o requisito de tomar cada dia a sua cruz soava de maneira forte. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, o versículo número 8, diz assim a palavra: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse texto fala do exemplo da humilhação de Jesus. Quando os filipenses estavam conhecendo o Evangelho, o apóstolo apresenta Jesus, um Cristo que foi humilhado ao ponto de receber essa sentença de morte de cruz. E os discípulos talvez tenham estranhado Jesus, dizendo: olha, se você quer me seguir, tome a sua cruz. Porque tomar a sua cruz significa começou a sentença de morte. Tome a sua sentença de morte. Era comum as pessoas que viveram nessa época de Jesus assistirem esse tipo de condenação. Pessoas morrendo nas cruzes pelas estradas do Império Romano. Em Mateus, no capítulo 27, eu quero que você leia comigo. Mateus, no capítulo 27, no versículo de número 31, a seguir, ele narra a crucificação de Jesus. Diz: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Irmãos, já havia um lugar ao redor de Jerusalém, separado exclusivamente para execução de mortes em cruz. Jesus foi levado para um lugar chamado caveira, Gólgota. E nesse texto conta sobre o que aconteceu naquele lugar. O que era a cruz nos tempos de Cristo, nos tempos bíblicos? O que Jesus queria dizer aos seus discípulos? Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz para segui-lo significava, entre
outras coisas, entregar-se totalmente à vontade do Pai. Aleluia. Tomar a sua cruz significava: ei, você tem que morrer para você mesmo. Glória a Deus. Morrer para as suas vontades. Aleluia. E viver para a vontade de Deus. Você tem que tomar a decisão de morrer para seguir Jesus. Aleluia. Crucificar a sua carne. Morrer para o mundo. Buscar a verdadeira realização na vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Vamos para Gálatas agora. Depois de Coríntios, Gálatas, capítulo 6. Versículo número 14. Versículo de número 14 diz assim a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu crucifico o mundo para mim. Não quero seguir a vontade do mundo, e eu me crucifico para o mundo também. Eu não quero servir ao mundo. Aleluia. A minha glória, eu me glorio na cruz de Cristo, Glória a Deus. na cruz da humilhação, Aleluia. na cruz da morte que resgata a vida. Louvado seja Deus. Jesus morreu para salvar a humanidade. Então, quando as pessoas viam alguém carregando a sua cruz, elas pensavam que ele já morreu. Foi o tempo dele. Em Romanos, no capítulo 6, vamos dar umas voltinhas na Bíblia hoje, né, irmãos? Romanos capítulo 6, o versículo 6 diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, tomar a sua cruz significa crucificar o velho homem. O velho homem que é bravo está dentro de você. O velho homem que deseja pecado. O velho homem que deseja não ler a Bíblia. O velho homem que deseja não orar. O velho homem que deseja não jejuar. O velho homem que deseja não louvar a Deus, não adorar a Deus. O velho homem que deseja só as coisas do mundo. Esse velho homem tem que ser crucificado. Aleluia. Esse velho homem precisa ir para a cruz. Olha o que ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Diga para quem está ao seu Deus, não quer que você seja escravo do pecado. Mas para isso, irmão, você precisa crucificar a sua carne. Tomar a decisão de seguir Jesus é tomar a decisão de tomar a cruz de Cristo. Tomar a sua cruz, a exemplo de Jesus, da cruz de Cristo. Você toma a sua cruz. Qual que é a sua cruz? O que é que o seu velho homem clama dentro de você? Essa é a cruz. É isso que você tem que pendurar na cruz. Esse velho homem, essa velha mulher brava, tem gente que é brava demais, né? Cara, perde a noção. Essa bater, jogar coisa, quebrar prato e aquela coisa toda. Velho homem, o Senhor Deus quer que você crucifique esse velho homem. Aleluia. Quando nós seguimos a Jesus, as coisas desse mundo passam a não ser a mais importante para nós. 2 Coríntios, um pouco mais na frente aí de Romanos, no capítulo número 4, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Olha, irmãos, você quer viver? Tem que entregar a morte.
nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olhe para mim. Deus quer que a vida de Jesus se manifeste na sua carne mortal. E a vida de Jesus, para se manifestar na minha e na sua carne mortal, nós precisamos crucificar o velho homem. Aleluia. Tem que morrer. Enterra ele completo, não deixa a mão do lado de fora. Tem gente que quer matar o velho homem, matar as minhas, né? Você vai morrer, mas morrer tudo, né? Deixar a mão qualquer coisa, eu puxo. Deixar o pé do lado de fora da cova. Não, tem que enterrar tudo, tem que matar o velho homem mesmo. Amém? Levanta sua mão, profeta. Profetiza sobre quem está perto de você aí, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te ajudar. Você vai conseguir crucificar esse velho homem, e a vida de Jesus vai manifestar na sua vida, na sua carne mortal. Deus vai dar testemunho através de você. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Nós não podemos buscar reconhecimento do homem e o brilho das glórias desse mundo. É tentador, mas nós não podemos estar nisso, irmão. Nós não podemos estar presos a isso, sabe? Dá vontade mesmo, tem hora, né? A gente buscar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, no versículo 20 diz assim a palavra do Senhor: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Glória a Deus! É assim que tem que ser. Jesus crescer, você diminuir. Jesus brilhar e você se ofuscar, porque importa que Ele cresça e diminua eu. Aleluia! Glória a Deus! É a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, nós temos que estar de olho numa pátria melhor. Aleluia. Esse mundo é encantador, mas existe uma pátria melhor. Romanos, no capítulo 8, voltando aí para Romanos, capítulo 8, no versículo 36, sabe, fala algo muito importante. Olha só o que diz: quando está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos sim mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, existe um nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Por causa desse nome, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 4, no versículo 11, nós lemos, e esse texto que nós lemos, no versículo 11 diz assim: por nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Sabe, por causa de Jesus, eu e você somos injuriados, somos caluniados, somos desprezados e muitas vezes humilhados, e você tem que entender que essa é a sua parte no reino de Deus. Aceite o desprezo, porque muitas vezes sua família vai te desprezar. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, às vezes as pessoas da sua casa vai te desprezar, vai fazer piadas com você, gozações, vai parar de convidar você para aniversário, ou quando convidar vai te oferecer bebidas, cigarro, drogas.
Sabe, os seus amigos vão começar a querer te humilhar, vão querer humilhar você, te pôr apelidos, chamar de pastorzinha, pastorzinho, começar a fazer coisas para trazer humilhação, mas está escrito: por amor de Cristo, nós somos todos os dias crucificados, somos mortos todos os dias. Por isso nós somos injuriados, caluniados, desprezados, humilhados, mas a nossa fé está naquele que venceu a morte. É Ele que tem a recompensa para os seus filhos. Quem vai recompensar você não é ninguém dessa terra. Quem vai trazer para você a recompensa não é ninguém dessa terra. Por causa deste nome nós podemos ser desprezados e humilhados, mas por causa deste nome, desse mesmo nome, há autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Quando você entrar no lugar, vai chegar um momento que Deus vai te honrar. Aquelas pessoas que te humilharam, elas vão ver Cristo em você e vão precisar de Cristo que está em você. Elas vão te buscar para receber a oração. Elas vão te buscar para você orar na casa dela. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas que humilhavam, sabe, o seu familiar que aceitou Jesus, que desprezava, que fazia piadas. Mas quando a coisa pega lá e o diabo começa a pegar a gente que é endemoniada dentro da casa, eles correm atrás do crentinho, corre atrás do pastorzinho, da pastorzinha, sabe? Porque agora eles não têm onde recorrer. E o Senhor Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar você que decide tomar a cruz de Cristo para segui-lo. Eu quero dizer para você, quem decide tomar a cruz de Cristo e seguir Jesus, vai ter e já tem o seu nome gravado no livro da vida. Seu nome está registrado no livro da vida. Eu quero abrir um texto aqui com você também, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 11. 2 Timóteo 2:11 diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. O que é fiel aqui, irmãos? Esta palavra, a palavra de Deus. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Aleluia! Se você, meu irmão, decide, minha irmã, tomar a cruz de Cristo e segui-lo, certamente você vai morrer nesse mundo. Você vai deixar de ter muitas coisas que esse mundo quer que empurrar sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você, se você decide morrer com Cristo, certamente você viverá com Cristo. Isso fala da eternidade. Nós temos uma eternidade para passar. E onde você vai passar essa eternidade? Versículo 12 diz: se perseverarmos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Então não compensa negar Jesus. Você precisa ter esse amor na palavra de Deus. A cruz que tomamos é quando a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. A sua vontade vai cruzar com a vontade de Deus. Aí você vai saber se você está tomando a cruz ou não. Você vai obedecer a sua vontade ou vai obedecer a vontade de Deus? É nessa hora que você vai saber se você está ou não tomando a cruz de Cristo. Se você está ou não renunciando a sua vida para viver a vida de Cristo. É quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus que nós vamos estar verdadeiramente tomando a cruz de Cristo para seguir. Cada um de nós temos a sua própria cruz. Você tem a sua cruz, é diferente da minha. O irmão tem a cruz dele, que é diferente da irmã, que tem a cruz dela. Cada um de nós temos a nossa cruz específica, a sua própria cruz.
Mas eu quero que você saiba que o nosso descanso, a nossa recompensa, não está aqui nesse mundo corrupto e mau, mas está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses 3, e o versículo de número 3. Olha só, irmãos, que palavra poderosa essa aqui. Capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ei, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que recebem Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, eles têm o seu nome escrito no livro da vida, e a sua vida agora é uma vida oculta em Cristo Jesus. A sua vida terrena, você vai morrer dela para viver uma vida de Cristo. E essas pessoas que vivem a vida de Cristo, essa vida oculta, quando Jesus manifestar novamente em glória, nós que o recebemos no nosso coração como nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador, nossa autoridade, o nosso Redentor, nós também manifestaremos com Ele em glória, porque esta é a promessa de Deus em Cristo Jesus. É a promessa de Deus para a sua vida, e nós precisamos entender muito isso. As coisas celestiais se discernem de maneira celestial, de maneira espiritual. Tem que ter entendimento espiritual. Apesar de você viver nesse mundo, nós, os servos de Deus, você, crente, não pode se conformar com esse mundo. Em Romanos capítulo 6, no versículo de número 2, Romanos 6, versículo 2 diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha que palavra! Como vamos viver para o pecado, se nós para ele já morremos? Você tomou já a sua cruz? Você decidiu tomar a sua cruz para seguir Jesus? Você está carregando a sua cruz? As pessoas olham para você lá, aquela ali, ó, morreu, não tem mais alegria nessa terra, morreu. Ah lá, nunca mais vai usar droga, nunca mais vai, sabe, vender seu corpo, nunca mais vai fazer isso, fazer aquilo. Ei, é morte. Aleluia. Seguir Jesus é morte. Glória a Deus. Tem que morrer. Aleluia. Tem que morrer. Glória a Deus. E o texto fala sobre isso. Aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 2, fala sobre de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele já morremos. Agora versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha só, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O Senhor Deus nos convida a entender sobre essa morte e sobre a vida. Quem quer ganhar essa vida aqui, perde a sua vida futura. Quem perder a sua vida aqui, nesse sentido que nós estamos falando, perder no sentido de dizer não ao pecado, virar as costas ao pecado e servir a Jesus, essa pessoa ganha a vida eterna. Olha, irmãos, não se acomoda, não toma a forma que o mundo impõe sobre a sua vida, mas renuncia às más e perversas iniciativas que o mundo tenta empurrar você,
para você se abater. É o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12. Nós não podemos conformar com esse mundo, mas passar por uma renovação de mente, renovação de coração. Diga para quem está ao seu lado: Deus te convida para renovar a sua mente, renovar o seu coração nessa noite. Aleluia! E como deve ser a nossa vida? Como deve ser a vida de um cristão, de um servo de Deus? Como deve ser o seu dia a dia? Você deve pautar o seu dia a dia sempre na direção ao alvo proposto por Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Jesus assumiu essa cruz, e Jesus propôs para os seus discípulos cruz. Jesus não propôs para os seus discípulos esbanjamento, deleites. Jesus propôs cruz. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E baseado no preço do discipulado que Jesus afirmou, de tomar a cruz e segui-lo, esse texto que nós lemos em Lucas capítulo 9, versículo 24: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Nós podemos entender algumas coisas. Primeira está em Gálatas, no capítulo 5. Vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Primeira coisa é: cada instante da vida haverá um desafio para você honrar o Senhor, ou para você desonrar o Senhor pecando. Gálatas 5, versículo 24 diz assim a palavra do Senhor: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ei, os que são de Cristo crucificam a carne, as paixões e as suas concupiscências. Aleluia! Todos os dias da sua vida você precisa crucificar a carne, as paixões e a concupiscência. A segunda coisa, escolher a vontade de Deus significa querer viver os preceitos de Deus. Tem muita gente que acredita em Deus, tem muita gente que fala: não, eu já conheço Jesus. Você vai encontrar gente da sua família, amigos: não, eu já conheço, já tenho Jesus no coração, já tem Deus na minha vida, tem Deus no meu coração. Mas aí vem a segunda pergunta: mas você quer viver os preceitos que Jesus ensinou? Não basta só conhecer Ele, o nome dEle, acreditar que Ele existe. Tem que viver o que Ele ensinou. É ter uma vida nova em santidade na presença de Deus. Romanos, no capítulo 6, Romanos 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Então, quando você batiza, você está sendo sepultado. Hoje nós tivemos o batismo, ontem também tivemos o batismo, sabe? Aleluia! E quando a pessoa batiza, ela está sendo sepultada, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga: novidade de vida. Todos os dias você precisa viver a novidade de vida que Deus tem para você. Deus tem novidade para você. É ter uma vida nova em santidade na presença de Deus.
A terceira ou a quarta coisa é morrer para produzir frutos. João 12, Evangelho de João. João, no capítulo 12, e o versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor. 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Aleluia. Então, para você produzir muitos frutos, precisa morrer, precisa tomar a sua cruz, seguir Jesus, sendo crucificado todos os dias. Sabe, irmãos, quando eu comecei a falar sobre a cruz lá no início da pregação, uma das coisas importantes que eu achei também, sabe, nas minhas pesquisas sobre cruz, foi que às vezes uma pessoa crucificada, ela podia morrer de 36 horas até 9 dias, podia gastar para morrer. 9 dias pendurado numa cruz, amarrado. Imagina, 9 dias, a pessoa ainda respirando, morrendo, respirando, morrendo. Que agonia! Mas eu quero dizer para você, querido, no contexto que Jesus falou, ele estava dizendo: olha, você quer ser o maior, seja o menor. Crucifica o seu ego, crucifica, sabe, esse negócio de querer ser grande, de querer pisar em todo mundo. Seja humilde se você quer ser exaltado. A receita de Jesus é essa, que nós precisamos tomar a nossa cruz, amar como Jesus amou. Aí em João capítulo 13, na outra página, capítulo 13, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aleluia! Glória a Deus! O amor precisa ser cultivado. Nós temos que amar o próximo. Você não pode receber algo tão bom que é a salvação e não contar para ninguém, deixar a pessoa ir para o inferno sem se contar para ela: olha, existe a salvação. Você precisa desse Jesus que eu estou servindo. Testemunhar outras pessoas, convidar as outras pessoas para ir à sua célula. Tome a decisão em 2014, não vá sozinho para a sua célula. Todos os dias que você for, convide alguém para ir com você. Leve alguém diferente para a sua célula, porque você precisa amar o próximo, amar a Jesus e amar o próximo como a si mesmo. Também, tomar a sua cruz é perdoar aos que nos ofendem, perdoar as pessoas que levantam calúnia, sabe, injúrias. É isso que o Senhor Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, e o versículo de número 25, 11 e 25, o Senhor Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Tomar a cruz significa: me bateram, oferece outra face. Como que a gente oferece outra face? É quando, mesmo que você estiver certo e a pessoa errou com você, você toma o caminho e a decisão da maturidade. Eu decido perdoar essa pessoa que errou contra mim. Você está amando a pessoa, você está pegando o caminho da maturidade. Tomar a cruz de Cristo e segui-lo é falar o que é bom e o que é reto. Em Salmo, no capítulo 19, versículo 14, diz assim: ó, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor,
rocha minha e redentor meu. Olha, as palavras dos meus lábios falaram o que é bom. Que as palavras suas sejam palavras que agradem a Deus. Tomar a cruz é fazer o bem a todos. Tomar a cruz é orar uns pelos outros, é beber da fonte eterna e levar outros a conhecer essa fonte também, a beber desta água. É louvar, é adorar em qualquer circunstância. Tomar a cruz de Cristo é o desafio do dia a dia de todo crente. Tem que ser todo dia. Olhe para quem está ao seu lado e diga: tomar a cruz de Cristo tem que ser todo dia. Irmãos, é uma decisão para todos os dias. O desafio é esse. É todos os dias você morrer para o mundo e viver para Cristo. Curve sua cabeça onde você está. Senhor Deus e Pai, te amamos, te glorificamos, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado, filhos amados, a nós esses dias sobre tomar a sua cruz e seguir. Tomar a nossa cruz e seguir. Nós queremos, ó Deus, pedimos perdão pelos pecados. Perdoa-nos, ó Pai. Nos ajude a andar e a viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Nos ajude a tomar a nossa cruz, crucificando nosso velho homem, nosso eu, crucificando a concupiscência da carne, a paixão da vida, o pecado, e vivermos para Ti, Senhor. Nos ajude. Nós queremos ser herdeiros da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero convidar todos vocês a ficar de pé nessa hora.